Bem-vindo à nossa série A Bíblia Comentada. Agora a gente está se aproximando da Páscoa enquanto eu gravo esse vídeo, então eu decidi pular aqui para o livro do Êxodo. Depois que passar esse período, a gente volta a comentar o livro do Gênesis. Hoje eu vou comentar Êxodo 1, o primeiro capítulo de Êxodo. E ele tem muito a ver com a situação em que a igreja está passando hoje. Eu tenho a impressão de que nós estamos vivendo como cristãos um eco dessa escravidão que os judeus viveram com o faraó. Os instrumentos imperiosos do faraó que impedem a liberdade dos judeus e os oprimem, fazendo com que muitos desesperem da sua salvação, são instrumentos que a gente vê hoje. Filmes, músicas, pressão social, perseguição jurídica, coisas que vão levando os cristãos a abandonar os seus ideais, achando que o poder do faraó é forte demais para ser enfrentado. Mas o que o livro do Êxodo mostra para a gente é que Deus consegue destruir qualquer uma das artimanhas do faraó e libertar o seu povo levando para Sião. Nesse primeiro capítulo, a gente vai ver algumas dessas coisas já bem claras, porque o livro do Êxodo ele é muito direto, ele é escrito assim, de uma forma bem objetiva. Então, já nos primeiros capítulos, a gente já chega no ápice da história. Vamos começar. Capítulo 1, versículo 1. Eis os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito com Jacó, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isachar, Zebulon, Benjamim, Dan, Neftali, Gad e Asher. Lembrando aqui desse contexto, bem, eu acabo confundindo um pouco, eu falo às vezes o nome em hebraico lá, porque eu estou mais habituado a ouvir assim em hebraico nas aulas de arqueologia. Mas a tradução que a gente tem é só uma transliteração, é bom até que a gente pega um pouquinho sobre como era o nome no original. Lembrando um pouco do contexto, o que está acontecendo aqui é que os filhos de Israel na verdade é Jacó. A gente tem Abraão, Isaac e Jacó. Então Jacó ele muda de nome para Israel porque ele viu a Deus. Israel, homem que viu a Deus. Isso que significa Israel. Então ele muda seu nome de Jacó para Israel. Ele tem os seus 12 filhos e um deles, que é José, é vendido ali como escravo para uma caravana que ia para o Egito. Lá ele começa a crescer, né, dentro do Egito e acaba liderando todo o povo do Egito, ficando abaixo só do faraó. Depois disso, por ter fome, os irmãos aqui de José, os filhos de Israel, descem até o Egito, essa terra estrangeira, pedindo alimento. E são recebidos aqui por José. Então o livro do Êxodo já começa nessa passagem com eles descendo, fazendo esse resumo do que aconteceu. É interessante a gente lembrar aqui, todos nós aqui sabemos do paralelismo entre 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Da mesma forma que Israel tinha 12 patriarcas, vamos dizer assim, que deram origem a todos os filhos de Israel, que depois vão se espalhando pelo território ali de dentro de Israel. A gente tem dentro da igreja, Novo Israel, 12 patriarcas, 12 apóstolos, que pela fé deles e pela pregação deles, pelo seu batismo e por sua imposição das mãos, a gente tem todo o povo cristão hoje que segue a doutrina desses apóstolos. Se a gente pegar cada bispo hoje, a gente pode ir chegando para trás. Esse bispo foi ordenado por esse outro bispo, que foi ordenado, por sua vez, por esse outro bispo, e por esse, até chegar a um dos 12 apóstolos. Então, da mesma forma que esses 12 aqui deram origem a todo Israel, os 12 apóstolos deram origem a toda a igreja. Agora tem uma diferença aqui. Os 12 filhos de Israel vão para o estrangeiro, vão para a terra do Egito, a potência do faraó, do outro local, para pedir alimento. É isso que acontece aqui nessa passagem. Mas os apóstolos não. Os apóstolos vão para Roma, que é o Novo Egito, né, na época dos apóstolos, não para pedir alimento, mas eles vão, na verdade, para trazer a doutrina de Cristo e o pão da Eucaristia que vai alimentar a toda aquela população. Então a gente já tem um paralelismo aqui entre os 12 filhos de Israel e os 12 apóstolos, mas uma diferença completamente inversa, é de missão. Uns vão pedir alimento no Egito, enquanto que os últimos, os apóstolos, estão indo alimentar essa população do Egito, essa população de Roma e o mundo inteiro. Todas as pessoas saídas de Jacó eram em número de 70. José estava já no Egito. E morto José, assim como todos os seus irmãos e toda aquela geração,
Os israelitas foram fecundos e multiplicaram-se. Tornaram-se tão numerosos e tão fortes que a terra ficou repleta deles. A gente tem outro paralelismo, é o que a gente mais vai ver aqui nesse capítulo, entre os filhos de Israel e a igreja. Porque depois que passam os 12 apóstolos e os primeiros descendentes ali daqueles apóstolos, os primeiros sucessores, a igreja vai se tornando tão poderosa, no sentido de tão numerosa, com tantos filhos espalhados pelo mundo todo, que ela se torna, inclusive, uma presença onipresente em todo o globo terrestre, como está escrito aqui. Tornaram-se tão numerosos e tão fortes que a terra ficou repleta deles. Isso também aconteceu com a igreja. A gente pega a Idade Média, a Idade Moderna, a igreja se alastra por todo o mundo e a presença dela se torna visível. Em cada montanha que você olha, você vê uma igreja, uma cruz. Ela conseguiu se alastrar por grande parte do globo. Agora vem a parte ruim, que também acontece com a gente na história da igreja. Entretanto, subiu ao trono do Egito um novo rei, que não tinha conhecido José. Ele disse ao povo: Vede, os israelitas tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. Vamos, é preciso tomar precaução contra eles e impedir que se multipliquem, para não acontecer que, sobrevindo uma guerra, se unam com os nossos inimigos e combatam contra nós e se retirem do país. É o que aconteceu na história da igreja também. A gente tem esse paralelismo muito forte. Temos reis santos durante a Idade Média, São Luís de França, temos a serva de Deus, a Isabel de Castela, e vários reis que são exemplos para a gente, né? Ricardo Coração de Leão e muito mais. Reis ali que estão realmente querendo colocar Cristo no cume de todas as atividades da terra, no centro da vida pública. Mas chega um momento em que aparecem outros reis, outros líderes sociais que não querem conhecer a Javé, não querem respeitar a memória da igreja. E eles veem que se eles não fizerem nada, eles têm que seguir as ordens dessa igreja, porque ela é muito numerosa e está pelo mundo inteiro. As trevas se incomodam com a luz. Para alguém que quer viver uma vida de pecado, ter você seguindo a Deus com as suas dificuldades, mesmo apesar dos seus pecados, é um incômodo contínuo para essa pessoa. O que o faraó faz aqui é o que os reis da terra tentam fazer hoje. Tentam tirar o poder de Deus para que ninguém incomode eles e depois, talvez com uma grande reação nossa, a gente não acabe atrapalhando ele a ter a sua pequena vida pecaminosa. É o que a gente vê no Salmo 2 também. Por que se amotinam as nações? Os reis da terra se juntam para tentar destruir a Deus e ao seu ungido. É o que está acontecendo aqui no Egito, é o que acontece hoje com a gente também. Estabeleceu, pois, sobre eles, feitores para acabrunhá-los com trabalhos penosos. Eles construíram para o faraó as cidades de Pitom e Ramsés, que deviam servir de entreposto. Então o faraó aqui, ele não só manda de fora pegar os judeus ali e escravizá-los. Ele faz com que esses judeus construam instrumentos de dominação sobre eles mesmos. Então a gente tem a cidade de Pitom e Ramsés, que iam servir de entreposto para vigiar os próprios judeus. A gente tem que ficar muito atento se nós, na nossa vida, não estamos contribuindo para sistemas que vão atrapalhar os cristãos a viver a sua vida santa, a sua vida diante de Deus com liberdade. No meu trabalho, eu não posso pensar como um soldado nazista que eu estou só cumprindo ordens. Todo mundo faz assim. Essa é a regra, se eu fizer isso eu vou acabar me prejudicando. Porque se a gente não para pensar nisso, e isso em qualquer trabalho, em qualquer atividade nossa, se a gente não para pensar na nossa vida, no que a gente está fazendo, a gente pode acabar se transformando em um colaborador do faraó e trabalhando para a nossa própria escravidão. Audiência a filmes que a gente assiste, compras que a gente faz em algumas empresas ou para algum tipo de evento que não vai ser construtivo para a gente. A gente precisa fazer bem esse exame de consciência, porque não tem uma regra geral clara. A moral ela sempre vai dar princípios para a gente, mas a aplicação em casos concretos depende de cada um. A gente tem que pensar, na minha situação específica, o que eu devo fazer nesse caso. Não dá para dar uma regra geral, né? Eu comentei aqui de espetáculos, filmes e tal. Talvez para algumas pessoas seja conveniente ir num evento, para outras vai ser algo pecaminoso ou vai ser um escândalo para os filhos dela. Então cada um tem que aplicar na sua própria vida, fazer esse esforço de aplicar a moral no caso específico. Se a gente tenta transformar
tudo em regras claras, até nos mínimos detalhes, a gente se transforma em um fariseu, porque a gente ignora o contexto das coisas. Quanto mais os oprimiam, porém, tanto mais eles se multiplicavam e se espalhavam, a ponto dos egípcios os aborrecerem. Então eles foram crescendo apesar de toda perseguição. É um fenômeno interessante esse. Sempre que, na história, algum governo tentou atacar a igreja e importunar a vida dos cristãos, o que a gente observa depois é um florescer e uma explosão de cristianismo naquela região. Foi assim em Roma e foi assim em diversos outros impérios da história. E talvez é o que esteja acontecendo hoje. A gente tem uma perseguição... A gente pode falar isso já. A gente tem uma perseguição cristã hoje no ponto de vista da cultura. Talvez ainda não uma perseguição clara. A gente está numa era mais sofisticada. Não está repetindo as coisas do passado. Mas a gente tem uma pressão, sim, para deixar de ser cristão. Para deixar de seguir os princípios de Deus, e tem consequências práticas se a gente segue esses princípios. Porque a gente tem que lembrar que provavelmente a gente está diante de uma época que precede uma explosão cristã. Uma nova era cristã no futuro, talvez até mais sofisticada que as eras cristãs que a gente viu no passado. Eu morei fora, morei em Israel, tive muito na Espanha também, e eu vejo que essa situação que a gente tem no Brasil, de muitos jovens e famílias querendo ter uma formação tradicional, clara, se aprofundar nos ensinamentos que a gente tem na Bíblia e na tradição da igreja. Tudo isso, esse movimento forte que a gente observa aqui, personalidades aparecendo, sabe, realmente defendendo a fé da igreja. Isso é algo muito típico do Brasil. Isso não é observado em outros lugares. Eu tenho contatos também em outras partes do mundo e em todos os lugares do planeta hoje não há nenhum que seja como o Brasil, onde a gente vê realmente um florescer dentro ali da juventude e da Igreja Católica, uma volta às origens e uma tentativa realmente de ser cristãos de verdade, com todas as suas consequências ali no mundo. Não é que não tenham bons cristãos fora. Sim, tem. Mas a organização social desses cristãos, como a gente vê hoje, sem vergonha de falar abertamente, é um fenômeno brasileiro. E talvez seja a nossa vocação de brasileiros resgatar o império de Cristo sobre toda a terra. Não fazendo revoluções políticas, mas se aprofundando realmente na doutrina da igreja e agindo no dia a dia de acordo com os ditames aqui da tradição da igreja. Impunham-lhes a mais dura servidão e amarguravam-lhes a vida com duros trabalhos na argamassa e na fabricação de tijolos, bem como toda sorte de trabalhos nos campos e todas as tarefas que se lhes impunham tiranicamente. A gente tem aqui essa passagem que fala muito de trabalho físico, como um trabalho obrigatório, como um trabalho realmente desgastante, e é chamado aqui de a mais dura servidão. Aqui a gente tem uma imagem, e é bom a gente lembrar que a Bíblia sempre tem dois sentidos, o sentido literal, que é o que está sendo descrito aqui. Então a mais dura servidão significa realmente a servidão de trabalho físico, na argamassa e tudo mais, esse é o sentido literal. Mas a gente sempre tem o sentido espiritual, que serve para todas as épocas. E ele se divide em três sentidos, que é o sentido alegórico, uma comparação com o que vai acontecer na vinda de Cristo, um sentido moral, um sentido que ordena a nossa vida no hoje, uma lição de moral para a gente, e um sentido anagógico, que é o que ainda vai acontecer na ressurreição, na vida eterna, na Jerusalém celeste. Se a gente pegar essa passagem aqui, ela fala desse castigo realmente, né, dessa mais dura servidão, que é o trabalho físico obrigatório. Mas se a gente olhar a história do Êxodo como um todo, a gente está falando aqui da escravidão do pecado. A pior escravidão que existe é de uma pessoa que faz o mal e não consegue se livrar dele. Vamos pensar uma coisa bem concreta. Uma pessoa que entra para o tráfico numa favela, por exemplo, e tenta sair e não consegue. Essa é uma escravidão tenebrosa. A pessoa quer fazer o bem e não consegue mais fugir daquele mal. Mas se a gente trouxer para a nossa vida, fizer um exame de consciência claro, a gente também encontra diversos pecados dos quais a gente tenta sair e não consegue. Essa é a pior escravidão. A escravidão do Filho de Deus que está preso pelo demônio e não consegue se livrar dele. Porque a força do faraó, do demônio, é tão forte que ele acha que não tem como escapar dela. E ele acaba se deixando levar por essa força dele, achando que não tem como sair dali. E ele tem razão.
nós temos razão quando a gente vê que um pecado é muito poderoso e a gente não consegue sair dele. Porque pelas nossas forças a gente não consegue sair mesmo, não. É impossível. O Faraó é muito mais poderoso do que os filhos de Israel aqui. Mas o que a gente vê nos próximos capítulos do Êxodo é que Deus ele intervém. Quando o povo quer sair da escravidão do pecado, quando eu e você queremos nos livrar de um pecado, Deus pode vir de fora e tirar a gente dele. Ele destrói as carruagens do Faraó, abre o Mar Vermelho e tira a gente de dentro desse pecado. Mesmo que depois dessa saída do pecado ainda tenham 40 anos no deserto ali que vão ser difíceis para a gente. Mas ele liberta o povo dessa opressão. O rei do Egito, o Faraó, dirigiu-se igualmente às parteiras dos hebreus. Uma se chamava Séfora e a outra Fuá. E disse-lhes: Quando assistirdes às mulheres dos hebreus e as virdes sobre o leito para dar à luz, se for um filho, matai-o, mas se for uma filha, deixai-a viver. Falando de forma literal, o que o faraó quer aqui é que não haja reprodução entre os hebreus, que as filhas dos hebreus sejam fecundadas por egípcios e assim se perca essa identidade ali judaica, hebreia, né, dentro dos filhos de Israel. Mas se a gente pegar aqui um sentido alegórico, talvez, ou se aprofundar um pouquinho mais nesse sentido espiritual, a gente vê que o demônio, né, o faraó aqui é a figura do demônio. Quando ele tenta pressionar os hebreus e escravizá-los, e não consegue, porque como a gente viu aqui em cima, quanto mais os oprimiam, mais eles se multiplicavam. Então ele vê que ele não consegue pegar os hebreus quando eles são seres humanos já em sua plenitude, né, adultos. Então o que ele tenta? Ele se vira para os meninos. Ele tenta destruir a masculinidade. Essa é a primeira coisa. O homem, né, o ser humano, homem, ele tem a missão de prover, procriar e proteger. São coisas básicas aqui da sociedade que dependem do homem, do sexo masculino. A gente vai ter o sexo feminino com outras funções também. Mas, para você desestabilizar as famílias, a primeira coisa que você precisa atacar é o homem. E a gente vê isso acontecendo novamente no século XX, por exemplo, com o feminismo e com todos os ataques que aconteceram à masculinidade. Hoje chamam de masculinidade tóxica, né? A gente até vê alguns movimentos que tentam voltar atrás e acabam se tornando mais engraçados ainda, né? Tipo um heterotop aí da vida. Mas é verdade que quando Deus quer atacar, quando o demônio quer atacar a sociedade e ele vê que não está dando certo, ele parte para a família, tentando atacar primeiro os homens. Tirar o homem da sua função ali de provedor, procriador e protetor da humanidade, para depois também atacar as meninas mais à frente que ele consegue dominar. Outra coisa também é que ele vai para as parteiras, ou seja, aquelas que são responsáveis pela criança, porque as crianças são mais vulneráveis do que os adultos. E é o que a gente observa hoje também. O demônio, não conseguindo atacar as comunidades religiosas maduras com os adultos, ele se dirige a terceiros que não são os pais, orientando que matem os meninos. Quem está me assistindo já tem filhos, ou quem não tem filho, mas conhece várias famílias cristãs, seguramente já ouviu histórias de crianças que são criadas na fé, mas têm muitas dificuldades depois pelo que elas aprendem na escola. Temos que ficar bem atentos, eu e você, sobre o que acontece com as crianças que estão ao nosso redor, especialmente as que a gente tem responsabilidade, pelas quais a gente é responsável. Porque pode acontecer do demônio chamar as parteiras, terceiros que têm contato com essa criança, e mandem matar a sua vida na graça. E as crianças são muito mais vulneráveis do que o adulto. É uma estratégia bem antiga do demônio, já aqui no segundo livro da Bíblia. Né? Vamos lá. Mas as parteiras temiam a Deus e não escutaram as ordens do rei do Egito, deixando viver os meninos. O rei mandou chamar então e disse-lhes: Por que agistes assim, não deixaste viver os meninos? E deixastes viver os meninos? Porque, responderam elas ao faraó, as mulheres dos hebreus não são como as dos egípcios. Elas são vigorosas e já dão à luz antes que chegue a parteira. Nesse caso aqui a gente vê, se os nossos filhos, se as crianças são educadas dentro da fé, antes de chegar às parteiras, e aqui já sem nenhuma
nenhum titubeio, a gente pode falar, se você educa seu filho na fé em casa, antes dele chegar à escola, ele já pode estar preparado o suficiente para não morrer na mão das parteiras. Mas vale a pena a gente lembrar aqui, inclusive, que essas parteiras eram boas, né? Então, apesar de elas terem ordens de matar as crianças, elas negavam essa ordem e conseguiam se virar ali com o faraó, o que fez com que as crianças sobrevivessem. Mas ainda dependendo ali das mulheres hebreias, que conseguiram criar essas crianças, bem, dar à luz essas crianças. No nosso caso, as mães, os pais que conseguem criar suas crianças, educá-las na fé antes de um estrago na escola. Mas lembrando que aqui não acontece esse estrago porque as parteiras estão do lado de Deus. Então elas tentam ali passar por cima do sistema e mantê-las na fé. Não é o que vai acontecer sempre. Então a gente tem que estar muito atento também para ver que tipo de parteira está em contato com os nossos filhos. E as parteiras são os professores, é claro, né? Já tirando o véu aqui no final do vídeo. Deus beneficiou as parteiras, porque elas não matavam as crianças. O povo continuou a multiplicar-se e a espalhar-se, porque elas haviam temido a Deus. Ele fez prosperar suas famílias. Como eu comentei, a gente precisa ficar atento para a possibilidade da gente estar contribuindo com o sistema que depois vai prejudicar a nós próprios. Mas isso pode dar medo na gente, né? Falar assim, nossa, mas como é que eu, na minha situação, nessa situação específica, eu não vou dar exemplos de situações que cada um tem que pensar no seu caso específico. Eu, se fizer isso, eu posso ter uma retaliação. Eu posso sofrer alguma coisa. Como a gente vê aqui, as parteiras poderiam ter a sua vida tomada, porque elas não estão obedecendo uma ordem direta do rei, e elas têm até nome, né? Duas mulheres, Séfora e Fuá. Então, elas duas aqui estão se arriscando, realmente, com perspicácia, porque elas não fazem de qualquer jeito. Elas deram uma desculpa aqui para o faraó, conseguiram passar aqui de um jeito, de uma forma ilesa, então elas usaram a inteligência delas, mas elas não seguiram aquela ordem ruim do faraó que vinha no início. E Deus vê isso acontecer e beneficia a eles. Nós hoje não temos, graças a Deus, a possibilidade ou a oportunidade de se transformar em mártires que morrem derramando seu sangue, como os primeiros cristãos fizeram naquela perseguição de Roma. E em tantas outras, né, que a gente viu até o século passado, inclusive. E nesse século, no Oriente Médio, na África. Mas nós aqui no Ocidente, a gente tem uma outra possibilidade, que é a do martírio social. A gente não pode ter medo de derramar o nosso sangue, a nossa fama, socialmente falando. Nós temos que ser como essas parteiras aqui, que correm riscos de forma calculada e inteligente, como elas fizeram, para defender a fé e defender a prosperidade da nossa igreja e das próximas gerações. Isso é uma responsabilidade que a gente tem muito alta, e quem tem uma grande responsabilidade tem também uma grande gratificação de Deus depois. É uma grande graça nossa a gente poder morrer socialmente por Jesus. Da mesma forma que os nossos irmãos que morreram no Coliseu lá atrás derramaram seu sangue por nós, hoje nós somos chamados a morrer socialmente em algumas situações para defender a fé dos próximos cristãos, defender a continuidade da nossa fé ao longo do tempo. A gente também não vai bater na porta do Coliseu para entrar lá. Não é o que os nossos irmãos faziam naquele período. Eles rezavam nas catacumbas, eram inteligentes. Mas existem situações em que o Espírito Santo permite que o martírio aconteça. Eles eram presos e se viam numa situação em que eles, dentro do seu coração, sentiam que não tinha mais como fugir e que era seu chamado derramar o sangue por Deus. Nós hoje também temos que saber fugir dessas situações de forma inteligente, permanecer vivos, rezar na catacumba se for necessário, mas saber que pode ser que Deus peça de nós um martírio social em algum momento. E o Espírito Santo, da mesma forma que ele ajudou essas parteiras aqui a fazer essa missão e as preservaram até o final, também vão ajudar a nós a preparar a nossa defesa nesse caso e, se for necessário, a sofrer com santidade esse tipo de martírio. Então, Faraó deu esta ordem a todo o seu povo: todo menino que nascer, vós o atirareis ao Nilo. Deixarei, porém, viver todas as meninas. Então, o Faraó, vendo que não funcionou a sua estratégia nem de atacar os adultos, nem de atacar os meninos através das parteiras, o que ele faz então é mandar pegar todos eles e jogar no Nilo. Uma medida drástica e bem baixa. E a gente não pode deixar de lembrar aqui do aborto,
que é realmente o ataque final às famílias e às crianças. Como o Papa Francisco diz, a gente vive numa sociedade do descarte. Então o velho lá, que está dando trabalho para todo mundo, mata, eutanásia. A criança que vai ser inconveniente na vida da pessoa, mata, é o aborto também. É quando o demônio já não tem mais nenhum outro recurso para atacar, ou já está atacando em todos os outros, ele parte para o seu ataque mais baixo, que é realmente essa morte aqui sem escrúpulos, que é o que a gente observa hoje, especialmente no aborto e na eutanásia. A gente termina aqui então a leitura do primeiro capítulo. Eu te aguardo para a leitura do capítulo 2.